Vamos conversar sobre minha última leitura, que foi Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. Olá, eu sou a Mi, seja bem-vindo ao meu canal e neste vídeo eu irei falar sobre minha última leitura, que foi Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. Nessa edição aqui, que é a edição da Penguin, no início, né, tem um prefácio, então antes de ler o livro, eu já fui ler esse prefácio. E o prefácio, na verdade, me deu um pouquinho de medo da leitura, sabe? Porque o prefácio fala bastante da autora e do estilo de escrita dela, que inclusive na época em que foi escrito, foi publicado, né, na verdade, este livro, teve bastante polêmica, né, em relação à forma de escrita da Virginia, que é bem diferente. E ela tem tinha uma vida bem complicada, afinal, ela tinha problemas psicológicos, né? Enfim, a maneira como estava escrito aqui no prefácio sobre essa leitura, sobre essa escrita e sobre essa autora, me deu um pouquinho de medo. Eu falei, gente, eu não vou entender absolutamente nada, né? Então, eu entendi pelo prefácio, eu tive essa impressão de que ela era fora da caixinha, sabe? De fato, quando eu comecei a ler, eu fiquei assim, tentando compreender um pouco, voltava várias vezes e até o final foi assim, tá? Eu voltava, por exemplo, eu começava aqui um parágrafo e aí, nesse parágrafo que eu começava, eu vinha daqui, vinha pra cá e eu ficava, tá, deixa eu voltar. Aí eu voltava pra entender sobre quem estava falando, né, a autora, e compreender em que momento eu estava, sobre quem estava falando, quem estava pensando, inclusive, porque ela muda de um parágrafo para o outro, assim, totalmente. Então, em um parágrafo, ela está ali há 5 parágrafos falando sobre uma pessoa, sobre uma vida, sobre os pensamentos dessa pessoa. E já no parágrafo seguinte, do nada, já os pensamentos de uma outra pessoa. Então, você precisa realmente ler com bastante atenção esse livro, porque senão muita coisa passa. E sim, eu me peguei em alguns parágrafos demorando bastante tempo para compreender de quem ela estava falando e sobre o que ela estava querendo dizer. Então, é confuso, sim, mas isso vai ser surpreendente, que eu vou falar agora, por conta de tudo que eu falei até o momento, mas é uma leitura gostosa de se fazer, pelo menos pra mim, gente. É diferente de tudo que eu já li até hoje, tá? Devo dizer isso pra vocês, muito diferente. Nesse livro, meu namorado, inclusive, me perguntou sobre o que é este livro, ele me viu lendo, sobre o que é este livro. Eu falei, então, como é que eu vou explicar pra você? Porque o livro, ele se passa, inclusive, né, na Inglaterra, e a gente vê muita descrição sobre as ruas, sobre o clima, sobre o local onde as pessoas estavam andando ali na Inglaterra. Fala bastante da Índia também por conta de um determinado personagem e também por algumas questões políticas, mas se passa na Inglaterra e todos os personagens estão neste local. Interrompendo a programação, porque normalmente quando eu tô editando o vídeo, eu reparo que eu deixei passar alguma coisa, principalmente quando o livro tem profundidade, dá pra gente abordar vários assuntos, mas normalmente eu deixo passar porque dá pra passar. Mas, gente, como eu me empolguei demais falando sobre minha experiência, sobre essa leitura, eu acabei não entrando muito na questão da contextualização, né, de onde se passa ali, em que período se passa o livro e também dos personagens, até porque eu também não queria passar grandes spoilers, apesar da trama desse livro ser bem simples, mas muito gostosa de ler, como eu falei pra vocês. Mas eu preciso contextualizar vocês, porque a gente também tem um cenário pós-guerra, tá? Porque esse livro se passa ali no período pós Primeira Guerra Mundial. Inclusive, um dos personagens que eu citei pra vocês nesse vídeo, inclusive, é um dos personagens que tem aí as cicatrizes psicológicas do pós-guerra. E a gente vê as consequências disso em sua vida, inclusive não só na dele em si, como as pessoas que convivem ao redor dele, que fazem parte de sua vida. Então, isso eu achei super importante falar. A gente também tem uma contextualização ali, afinal, se passa em Londres, na Inglaterra. A gente consegue ver também bastante esse cenário, né? Não o cenário em si, mas enfim, o convívio deles naquele meio onde se tem a monarquia, a realeza. A gente entende, né, compreende ali a visão de cada um sobre este local. Então a gente tem personagens aqui que não gostam de jeito nenhum da Inglaterra, que inclusive não são nascidos na Inglaterra, mas foram levados para lá por conta de um casamento, por exemplo, e não gostam da Inglaterra, sentem saudade da sua terra natal, que é a Itália, se eu não me engano, Milão.
Milão é Itália, né? Então é isso. E sente saudade de sua terra natal e tudo mais, não só porque não gosta de fato da Inglaterra, mas também por uma questão do que a pessoa está vivendo, do que ela está passando no momento, mas a gente vê, né, visões diferentes aqui de um mesmo lugar. Então a gente consegue, né, ter essa perspectiva diferente. É o mesmo lugar com perspectivas diferentes. Voltando à pergunta que meu namorado me fez, eu fiquei matutando e falei pra ele, então, eu acredito que esse livro, eu tava no meio do livro ainda, quando ele me perguntou isso, ou antes do meio. Eu falei, eu acredito que este livro, ele se trata de escolhas. Escolhas e suas consequências. Mas, chegando no final do livro, gente, literalmente hoje, eu lendo, eu falei, sabe, eu acho que é mais que isso também. Além das escolhas e das consequências dessas escolhas que a gente faz durante a nossa vida, esse livro também se trata sobre a morte, sobre o fato de você já estar próximo da morte, porque os personagens aqui deste livro, eles já não são mais novinhos. A gente tem sim personagens novos. A gente tem uma dessas personagens, por exemplo, que eu falei pra vocês, que ela é de Milão, mas ela veio pra Inglaterra porque ela se casou, né, com essa pessoa. Essa personagem é bem nova, mas o esposo dela, por exemplo, não era novo, né? Mas os principais personagens, então, no caso, eles não são novos, né? A gente consegue ver bastante ali da juventude deles, porque eles trazem muito isso. Esse livro, ele é sobre os pensamentos das pessoas. Você consegue ver o que as pessoas estão pensando, não de fato diálogo. Então você não vai encontrar tipo um diálogo certinho aqui. Você vai encontrar os pensamentos misturados com os diálogos ali das pessoas, referente ao que está acontecendo, ao que ele está pensando. Então é muito mais sobre o que está acontecendo na nossa mente do que de fato o que está acontecendo ali na vida real no momento. Então é a perspectiva das pessoas em relação às coisas que estão acontecendo à sua volta, em relação à sua própria vida, às suas escolhas e em relação à morte. Afinal, já são pessoas de 51, 52, 55 anos que já passaram por muita coisa, estão lidando agora com as consequências de suas escolhas. Pode ser que você esteja gostando, né, para onde você foi nessa vida, e pode ser que você não esteja gostando, mas você está lidando com essas consequências, lembrando da sua juventude, lembrando que você já está no final da vida. Para uns isso é maravilhoso, para outros nem tanto, para uns um momento tá bom e outro momento tá ruim. Nós vivendo, né? Virginia Woolf, ela, acredito que esse tipo de escrita dela, essa forma de ela externalizar quem nós somos, né? O que se passa na nossa mente é justamente vindo disso, né? Dos próprios delírios da mente dela, né? Ela era uma pessoa que tinha vários surtos, né? Psicológicos, psiquiátricos, se é assim que se fala. Se reflete muito de Virginia Woolf. Inclusive, eu achei uma dessas personagens aqui deste livro muito parecida com a visão dela sobre as coisas. Eu não conheço profundamente Virginia Woolf, só o que eu vi sobre ela é o que está no prefácio, mas aqui no prefácio fala que ela era uma mulher muito fora da sua época. Tanto que causou um grande reboliço essa escrita dela, porque foi muito fora da caixinha pra época, né? E além disso, ela era também uma mulher feminista, né? Ela lutava pelos direitos feministas, e aqui a gente vê muito disso em uma personagem. É uma personagem diferente das demais, e ela descreve essa personagem como uma pessoa que ela é muito alegre, ela se destaca entre as pessoas pela sua rebeldia, ou seja, por ser diferente. E justamente isso que é bonito nela, ela é diferente, ela vive. Ela não é aquela pessoa que ela está naquele ambiente e ela fica se colocando naquela caixinha para se comportar bem, para agradar os outros, não. Ela é ela mesma. E, inclusive, em uma dessas partes que a gente vê aqui no livro, né, em um desses momentos que eles relembram ali o passado, um dos personagens, eu não lembro quem, relembra o momento, se eu não me engano, foi a própria Clarissa, né, Mrs. Dalloway. Foi a própria Clarissa, que é essa Mrs. Dalloway, explicando pra vocês melhor que eu não expliquei, ela própria, se eu não me engano, ela pensando no passado e lembrando que essa amiga dela, que é essa personagem, a Sally Seton, se eu não me engano, que logo depois ela ganha outro nome porque ela se casa. Inclusive isso foi uma coisa bem extraordinária, assim, a forma como ela casou, o que se tornou a vida dela, porque ninguém esperava isso dela. Ela era bem diferente, bem rebelde, diferente de tudo. Então, na verdade, vou procurar aqui, Lady Rossiter, se eu não me engano é assim que fala. Ela, em um determinado período ali no passado, Clarissa lembra, se eu não me engano foi ela mesma que lembrou,
que ela entrou ali em uma situação um pouco complicada, porque na mesa ali com as pessoas, se eu não me engano foi na mesa, ela falou sobre a questão das mulheres poderem votar, assim como os homens. Então ela desde novinha tinha esse senso crítico, essa vontade de mudar as coisas, de ser diferente, de melhorar tudo à sua volta, e tinha esse ar mais feminista que a gente consegue ver em quem? Na própria autora. Então eu sinto que a autora colocou muito dela mesma nessa Sally Seton, mesmo não a conhecendo tão bem. Não conheço muito sobre a vida de Virginia Woolf, o que eu sei é o que eu vi no prefácio, relembrando vocês. Então, este é um livro que não tem capítulos, então assim, eu que sou acostumada a ler um capítulo, 2 capítulos por dia e aí vai. Normalmente eu não tenho tanto tempo assim, então eu leio um capítulo por dia, 2 capítulos. Esse não tem capítulo. É um livro sem capítulo, você vai lendo direto. Eu achei isso, no início eu fiquei, ai meu Deus, vai ser muito estranho pra mim. Mas eu amei, gente, porque a leitura flui, sabe? É muito fácil. Não é um livro difícil de ler, o difícil é o que eu falei pra vocês. De fato, vocês vão precisar voltar em alguns capítulos pra você... Capítulos não, perdão, não tem capítulos. Vocês vão precisar voltar em alguns parágrafos para compreender onde é que vocês estão ali, tá? Onde é que eu tô aqui? A Virginia está falando de quem? Qual é o personagem agora? Em que momento eu estou? E você talvez não compreenda, você vai ter que seguir um pouco a leitura e no meio que você vai... é de tal pessoa que tá falando. Tá já na vida de outra pessoa. Porque vai mudando de personagem, sabe? De um momento pro outro. Não sei se vocês estão conseguindo compreender, mas eu espero que sim. É um livro que se passa, tá? Em um dia só. Então, tudo isso aqui é em um dia só que acontece. Da manhã para a noite. Mrs. Dalloway, que é a Clarissa, né, a personagem, eu não vou dizer que ela é a personagem principal, porque a gente tem outros personagens que eu acho extremamente importante para todo o enredo aqui do livro. Mas sim, tudo meio que gira em volta ali de Clarissa, mas na verdade é como se tudo estivesse conectado. Inclusive a gente tem um outro personagem que não conheceu Clarissa, mas que se conecta de alguma forma com a outra pessoa que conhece Clarissa. Então, por exemplo, um determinado personagem está... E é assim que passa de um personagem pro outro, tá? No meio do parágrafo muda e... Às vezes não é de um parágrafo pro outro não, gente. No meio do parágrafo muda. Tá falando de um personagem, já muda, tá falando de outro, do pensamento de outro personagem. Então, assim, eu tô andando aqui no parque, vou dar um exemplo pra vocês. Tô andando aqui no parque... E eu estou pensando, e eu sou Septimus, que inclusive é um dos personagens aqui do livro e que não conhece Clarissa. Sou Septimus, estou andando aqui no parque, tá? E eu olho pra frente e vejo uma senhora ali sentada embaixo do banco. Tô dando um exemplo. Vejo uma senhora sentada ali embaixo do banco. Nossa, essa senhora, como ela é diferente, como ela é estranha. Olha só como ela segura o livro e tal. Nossa, mas eu tô aqui embaixo da árvore, tô vendo... Já mudou. Agora não tá falando mais de Septimus, tá falando dos pensamentos dessa senhora. Agora o livro se voltou para os pensamentos dessa senhora. Então é agora a visão dela, olhando para Septimus ou enfim, para o parque. Então é assim que muda de um personagem pro outro. É uma grande loucura, mas eu achei muito gostoso de ler. Eu acredito que não é um livro para todo mundo, não é todo mundo que vai gostar. Eu sou bem eclética. Vocês já devem ter percebido pelos livros que eu já comentei aqui neste canal. Então, sim, eu consigo gostar de livros bem diferentes, mas como eu disse pra vocês, esse foi bem diferente de tudo que eu já li. Eu gosto de um livro que ele descreve bastante o ambiente, descreve bastante os personagens também, não exageradamente, mas eu acho que... Tanto que, assim, não é em um determinado local, momento ali do livro, que vai descrever completamente o personagem. Você vai descobrindo sobre aquele personagem cada vez mais no decorrer do livro. Então você não fica, tipo, normalmente tem livros, né, que você descobre sobre o personagem já no início, em determinada parte. Ele é assim, logo quando começa a falar do personagem. Aqui não, você vai conhecendo os personagens aos poucos, afinal é sobre a vida deles mesmo, sobre os pensamentos deles, tá? E assim, você vai ter visões diferentes de uma mesma pessoa. Você vai ver a própria pessoa pensando sobre ela, pensando sobre quem é ela, sobre as escolhas dela, e você vai ver uma outra pessoa, um outro personagem
tendo uma visão diferente dela mesma, dessa pessoa. É muito, muito único esse livro. De fato, eu entendo porque a escrita causou tanta polêmica e muitas pessoas, enfim, podem não gostar, mas eu gostei bastante. Todos os personagens aqui conhecem, já viram de alguma forma Clarissa, até onde eu sei. Se eu não me engano, só quem não conhece é Septimus e a esposa dele. Então, é uma vida já à parte. Os outros conhecem ou já viram Clarissa de alguma forma, em algum momento. Vivem naquele mundo ali de Clarissa. Septimus já vive num mundo um pouco diferente. Só que, mesmo ele não a conhecendo, no final, você vê que tudo se conecta. Então, a gente vai acompanhando a vida de Septimus, volta pra vida de Clarissa, a vida de Hugh, a vida de Peter, a vida de Sally, enfim. E Septimus totalmente diferente, né? Uma vida bem diferente ali dos demais que estão em volta de Clarissa ou que conhecem Clarissa de alguma forma. Mas no final, a vida de Septimus impacta na vida de Clarissa de alguma forma. Eu estou tentando não dar spoiler pra vocês, mas basicamente é isso. Então, no final, de alguma forma, as escolhas de Septimus impactam Clarissa. O livro acontece, né, em um dia só, como eu falei pra vocês. Então, no início do dia, Clarissa já está ajeitando todas as coisas e passa o dia ajeitando tudo para um grande acontecimento que vai acontecer à noite na sua casa, que é basicamente uma festa que ela vai dar. Outra questão que eu não falei muito foi sobre os personagens, né? Mas assim, só pra descrever um pouco pra vocês essa questão dos personagens, que de certa forma também é importante pro livro, sem dar spoilers, né? Basicamente, até porque não tem grandes spoilers pra dar sobre esse livro, mas só vocês lendo pra vocês entenderem. Mas basicamente, a gente tem os dois cenários que eu falei nesse livro, de um personagem que não convivia com Clarissa, ela não chegou a conhecer, mas de certa forma ele impactou na vida dela, nos pensamentos, ele se conectou, a vida dele se conectou com a vida dela de certa forma, teve impacto na vida dela, que a gente observa no final do livro. Mas, por outro cenário, né, a gente tem ali as pessoas, os outros personagens que sim, conviveram ou convivem com Clarissa, que fizeram de fato parte da vida de Clarissa, que ela de fato conhece. E esses outros personagens, gente, eles conviveram de fato com ela. E eles conviveram no período da época deles, onde eles eram jovens. E a gente observa aí, através dessa festa que Clarissa dá, o grande reencontro deles, né? Inclusive, antes da festa, a gente já consegue ver alguns reencontros acontecendo no decorrer do dia. Então, esses personagens que não se viam há muito tempo, não se viam há muitos anos, eles voltam a se ver, eles se encontram e a gente observa então aqui agora a perspectiva de cada um sobre a vida do outro. Tá, onde foi que as escolhas dessa pessoa levaram ela? E tá bom, agora ela vai ver onde as minhas escolhas levaram, né? Onde as minhas escolhas me levaram, o que aconteceu da minha vida, as escolhas que eu fiz, o que aconteceu comigo. Será se eu sou bem sucedido ou não? Enfim, será se minha personalidade jovem, o que gostava em mim de fato, é coerente ao que eu me tornei hoje? A vida que eu estou vivendo hoje? E você vê esses pensamentos, né, enfim, na mente de cada um em relação a eles mesmos e aos outros. Então é muito interessante você observar, porque você leva pra vida real. A gente tem amizades quando a gente é jovem, quando a gente se encontra depois de muitos anos. Existem nessas perguntas na nossa mente, essas questões de olha só onde ela foi parar, olha o que aconteceu com ela, nossa, ó, o que ela conseguiu, ó, o que ela não conseguiu, ela dizia que ia fazer isso, não faz outra coisa hoje, enfim. Existem essas coisas na nossa vida e a gente se conecta muito no livro a partir desse acontecimento, dessa história, desse fato. Então, a trama é bem simples, mas é muito interessante, como eu digo pra vocês nesse vídeo. É um livro que é muito gostoso de ler, gente, só leiam. Durante todo esse dia a gente vê, né, a vida das pessoas e a gente compreende a vida das pessoas. Compreender é uma palavra que eu não colocaria aqui, na verdade. A gente vai entendendo um pouco mais, pegando nuances ali da vida de cada um, das vivências de cada um, que as pessoas vão passando num dia só. Só leiam, tá? Eu acho que não dá pra vocês dizerem assim, eu gosto ou não gosto do livro sem ler. E eu acho muito importante, sim, vocês arriscarem lerem coisas diferentes. Quando a gente se coloca num local cômodo ali, a gente não conhece coisas diferentes e não se abre a conhecer coisas diferentes.
Na leitura, da mesma forma, eu sou bastante eclética, então gosto de coisas bem diferentes. Mas por que eu sei disso? Justamente porque eu leio coisas bem diferentes. Até então, mais nova, eu sempre gostei de leitura, sempre gostei de ler, mas eu não tinha esse hábito. Mas quando eu lia, aqueles livros ali embaixo, eu tenho há muito tempo. De cima alguns também, mas mais os de baixo eu tenho há bastante tempo. São livros que eu lia mais nova e eram normalmente livros muito parecidos entre si, né? Porque eu gostava muito, então não queria arriscar. Eu sou assim com bastante coisas nessa vida, inclusive com sabores de sorvete. Eu costumo sempre pedir os mesmos que eu tenho medo de gastar o meu dinheiro à toa, nenhum sabor que eu não vou gostar. Mas enfim, a gente pode conhecer um sabor completamente diferente que a gente vai amar. E a minha intenção de leitura, a partir do momento que eu comecei a criar este hábito, é justamente não ler por ler, sabe? Não simplesmente passar o tempo lendo, mas aprender com as leituras, criar experiências, abrir mundos aqui na minha mente, compreender melhor as coisas ao meu redor, compreender melhor a vida, vamos dizer assim, as pessoas. A leitura traz coisas muito benéficas para nós, né? Então, eu realmente procurei me arriscar e ler coisas diferentes. E até hoje, eu gostei de tudo que eu li. E são coisas muito diferentes. Eu li desde livros filosóficos a livros clássicos e modernos. E assim, vale a pena você fazer esse tipo de leitura bem diferenciada. Porque se você ler sempre do mesmo, você não vai aprender coisas novas. Você sempre vai estar ali no cômodo, no mesmo, né? Então, eu acho que sim, é importante você ler. Se você não gostar, ok. Passou. Mas leiam, gente. E assim, não é? Li um pouquinho, não gostei, parei. Não, porque o início, tanto que eu não marquei nada até a página, se eu não me engano, é até a página 28. Porque assim, eu não via nada de interessante até a página 28. Na página 28 eu comecei a marcar, comecei a compreender melhor o livro. Eu falei, pelo jeito esse vai ser o tipo de leitura que eu vou precisar voltar algumas vezes ali pra mim entender onde eu tô. Mas pense numa leitura gostosa, sabe? Uma leitura que você pra ler, quando você vê, você já tá, sei lá, 20 páginas, já leu 20 páginas e você nem percebeu, super rápido. É muito gostosinho mesmo. Sobre as palavras aqui, sim, tem algumas palavras que você pode não saber o significado, mas assim, dá pra você ler mesmo assim, você compreende o significado pelo contexto. Mesmo assim, quando eu não compreendia pelo contexto, eu ia lá pesquisar, eu sou essa pessoa que gosta de entender cada palavra do livro. Mas você consegue compreender aqui pelo contexto do que está sendo falado, então não é uma leitura difícil, difícil é só o que eu falei pra vocês. Mas também não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Só teve uma partezinha do livro que eu fiquei muito tempo voltando. Voltei, inclusive, algumas páginas, se eu não me engano, pra compreender onde eu estava. Depois eu falei, não, vou fazer diferente. Eu vou ler, mesmo não entendendo, pra ver se lá na frente tem alguma luz. E foi assim, tinha uma luz lá na frente. Só lá na frente eu fui entender. Pra vocês terem uma noção, que vocês vão compreendendo de fato o que está acontecendo aqui mediante a leitura, tem uma parte desse livro que Peter, que é um dos personagens super importantes aqui neste livro, tem uma parte deste livro que ele fala sobre uma das outras personagens, né, que é parente aqui de Mrs. Dalloway, que ela morreu. Ele diz que ela morreu e tudo mais. Só que chega aqui no final do livro, na festa, essa personagem tá. Eu tô dando um spoiler pra vocês, aqui é um spoiler mesmo. Mas é pra vocês entenderem e compreenderem esse livro, não é um grande spoiler. Ela simplesmente tá na festa e eu fiquei, como assim? Eu perdi alguma coisa? Eu falei, e agora pra mim saber em que página tava, pra me compreender se eu tinha lido certo o que ele falou. Mas eu falei, não vou achar, procurei, não achei a página, continuei lendo. E no finalzinho do livro, nas últimas páginas, Peter pensando do que eu vim compreender, ele fala, eu achei que ela estava morta, mas cheguei na festa e tive uma surpresa, ela estava aqui. Então assim, sabe? É sobre isso. Eu vim compreender que na verdade era um pensamento dele que foi colocado como real ali, né? Que eu realmente acreditei, porque, enfim, ele falou com certeza, ele tinha essa certeza de que ela tinha morrido, mas não, ela estava viva. E eu só vim compreender depois, ele pensando novamente, vendo-a, e enfim, aqui no livro a gente vendo o pensamento dele, entendendo essa situação. Então é assim o livro, mas eu particularmente amei, me surpreendeu muito e eu preciso falar sobre uma coisa aqui, tá? A capa desse livro, gente, eu sei que tem muita... Meu gosto é peculiar. Quem me acompanha no Instagram sabe. Meu gosto é bem peculiar, mas eu amei a capa desse livro, gente. E eu não sou muito ligada com capa, a edição tem que ser bonita, não. A edição tem que ser boa pra ler. Gosto disso, gosto de que tenha um prefácio, pós-fácil. Aqui não tem pós-fácil, tá? Tem só o prefácio mesmo.
Gosto de que tem ali algumas referências, eu amo, inclusive. Eu acho que tem que ser bom pra ler. Mas sobre questão de beleza, assim, amo. Se tiver beleza também, maravilhoso. Mas eu não escolho o livro só a edição, né? Eu não escolho a edição pela capa em si, né? Normalmente eu escolho pelo mais barato. Ou, enfim, um que é bom ali pra ler, que eu já conheço. Inclusive, eu gosto das edições da Penguin. Mas essa capa eu amei, gente. Não é capa dura nem nada, mas eu amei o desenho dessa capa. Olha que coisa mais linda. Achei lindo demais. Achei uma fofura. Mas, enfim, parece um quadro, né? Então é isso, gente. Eu não dei nem spoiler pra vocês aqui, porque eu acho que é um livro que tem que se ler, entender, compreender vocês mesmos. Eu marquei bastante coisa nesse livro, mas meio que pra mim entender mesmo, pra vocês terem noção, eu fui escrevendo também sobre quem tava falando ali. Eu nunca fiz isso em livro nenhum. Então aqui eu coloquei, por exemplo, ó, perspectiva de Dr. William Bradshaw sobre Mr. Smith. Então, eu fui escrevendo pra, tipo, ir entendendo, compreendendo sobre quem tava falando também, numa próxima leitura, por exemplo. Mas é isso, essa foi minha leitura. Sentei aqui só pra conversar com vocês e falar sobre essa minha leitura. Não tinha intenção de passar spoiler mesmo, dei só um mini spoiler aqui sobre a tia em Mrs. Dalloway, mas não é grande spoiler tão importante pra, enfim, o contexto do livro. O final também eu fiquei chocada, me surpreendeu muito. Eu esperava, na verdade, mesmo o próprio pensamento do personagem me dizendo que ele sentia algo referente a alguém, ele dando certeza, não, é isso que eu sinto referente àquela pessoa. Eu falei, não é. Pelo modo que ele agia, pelo modo que ele fazia escolhas da sua vida, enfim, pelo modo como ele estava agindo e pensando, eu falei, não, você acha que você sente isso sobre aquela pessoa, mas não é isso. É bem diferente. E o final comprovou que é o que eu estava pensando. É isso. Mas tirem suas próprias conclusões. Leiam, voltem aqui e me digam se vocês gostaram. Se você já leu esse livro, comenta aqui pra mim também se vocês gostaram, qual, enfim, a sua perspectiva, né, em relação aos personagens também. Porque sim, a gente cria nossas próprias perspectivas em relação aos personagens, já que a gente vê um personagem falando sobre ele, outro personagem falando uma coisa, outro personagem tendo outra perspectiva sobre aquela mesma pessoa. Então dá pra você criar sua própria perspectiva. Como eu falei agora, por exemplo, sobre esse personagem, eu criei minha própria perspectiva sobre o que ele sente, e no final comprovou mais ainda que a minha perspectiva estava certa. Mas me contem aqui, voltem aqui, me contem, tá bom? Encaminhe esse vídeo para uma amiga sua que gosta de leitura ou que precisa começar este hábito. Também não se esqueçam de se inscrever no meu canal para não perder esse e demais conteúdos que são conteúdos de valor, que vão acrescentar positivamente na sua vida, tá bom? Me acompanha lá no Instagram, @mimascarenhas, por lá também disponibilizo conteúdos excelentes pra vocês. E deixa o gostei, não se esquece, tá bom? De deixar o gostei de vocês. É isso, um grande beijo, um abraço e tchau!